que a mente é o alvo de Satanás, não é verdade? É na mente. E eu creio que hoje eu vou trazer mais uma parte dessa ministração. Então eu gostaria que você ficasse assim muito atenta no que Deus vai falar com você. Amém? Você que estava aqui semana passada, você foi ministrado por Deus, levante a mão. Você percebeu áreas na sua vida? É sério, né? Então hoje nós vamos continuar aí mais um capítulo da batalha da mente. Amém? Então antes de eu começar a ministrar essa palavra, eu quero fazer uma oração para vocês. Não é minha essa oração é do apóstolo Paulo. E eu gostaria de orar por vocês, essa oração que ele fez. Gostaria que você fechasse os seus olhos e recebesse essa oração no teu espírito e na tua mente. E diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza de seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Pai, eu oro mesmo, Senhor, para que a tua palavra nessa noite, ela cresça no coração de cada um de nós. Que a tua palavra realmente desfaça os projetos de Satanás. Que o escudo da fé de cada um de nós possa estar levantado, para poder apagar todo o dardo inflamado do maligno. Meu Deus, que essa palavra promova a libertação, promova a cura, promova a restauração, renovação da mente. Meu Deus, que cada um de nós possamos frutificar por meio dessa palavra. E meu Deus, toda a seta do inimigo, todo projeto de Satanás seja agora desmascarado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque nós tomamos autoridade mais uma vez, repreendemos e resistimos toda força contrária, toda investida de Satanás na nossa mente, nós rejeitamos e resistimos, e colocamos luz do Senhor sobre cada pensamento de trevas, Senhor, que o diabo tente colocar, para a glória do teu nome, Senhor. Unge a mente de cada um, Senhor, unge, dilata o conhecimento, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, tendo uma mente liberta, nós temos aprendido que a nossa mente é o alvo de Satanás. A nossa mente, ela é a sede de todas as nossas atitudes, das nossas ações. Então Satanás, muitas vezes, ele não coloca o pecado escancarado na nossa frente. Ele se dá o trabalho de lançar um pensamento. Quem me entendeu? Ele não se dá o trabalho, muitas vezes, de planejar aquela queda para o ser humano. Ele planeja a infiltração de um pensamento. E eu vou dizer para você que está aqui, como diz a palavra, não se deixe enganar. O inimigo, ele é vivo e é ativo. Embora derrotado, embora tendo um destino certo de falência, um destino certo de separação total de Deus pela todas as eternidades, por todo o tempo, ele mesmo assim, o projeto dele é colocar dentro da mente humana o pensamento dele. Então o projeto de Satanás não é trazer o homem apenas a cair, mas é colocar o pensamento dele na mente do ser humano. Foi isso que aconteceu no céu. Satanás no céu, por tudo aquilo que ele vivia, por tudo aquilo que ele era, ele se corrompeu.
A Bíblia diz que por tudo que ele fazia, pelo esplendor que ele vivia, ele se orgulhou. Ele, por tudo aquilo que ele era, ele achou que ele poderia ser igual a Deus. O diabo nunca disse que queria ser maior que Deus, porque ele sabe que isso é loucura. Que não existe ninguém maior que Deus. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser adorado como ele adorava a Deus. E se ele conseguiu colocar esse pensamento num terço dos anjos, que dirá da gente? Quem está me entendendo? Gente, Satanás seduziu primeiramente a anjos. Anjos, seres criados pelo Senhor, que viam a glória de Deus o tempo todo. Anjos que adoravam a Deus, viam a santidade do Senhor o tempo todo. Hoje nós vivemos por fé. Nós não vemos com os olhos naturais, mas recebemos pela fé. Mas os anjos não precisavam de fé, porque eles viam com os olhos deles. E Satanás conseguiu enganá-los. Por isso que Jesus se manifestou na terra como ser humano, para provar para mim e para você e para toda a humanidade que é possível vencer Satanás. Quem me entendeu? É possível vencer os pensamentos de Satanás. É possível vencer os dardos inflamados de Satanás, porque Jesus venceu e nós também vencemos. Amém? Então gostaria que você abrisse comigo a tua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis 3, aonde tudo começou. Aonde foi o maior nível de batalha numa mente foi em Gênesis. Aqui houve um nível tão sério de um pensamento. Satanás no Éden, ele não fez muita coisa a não ser colocar um pensamento em Eva. Gênesis 3 diz assim, o relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como quem? Como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se abrir, obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Olha aqui para mim. Ô, gente, presta atenção em que poder de discipulado foi esse. Adão e Eva não tinham a Bíblia. O que Adão e Eva tinham era a presença do próprio Deus instruindo eles. O que a serpente fez com Eva foi lançar uma seta. Seja parecida com Deus. Porque um dia eu também quis ser. Gente, presta atenção, Deus falou para Adão e Eva, vocês podem comer de todos os frutos, inclusive da árvore da vida que tinha no jardim. Presta atenção, a árvore da vida estava disponível para Adão e Eva. E Satanás quis dizer assim, troque a vida pela morte. Troque a vida com Deus pela separação dele. Esse era o projeto. Então, o que ele fez? Ele diz assim, Deus não quer que vocês saibam a verdade, mas vocês podem se parecer com ele. Gente, presta atenção, isso mudou hoje. O tempo todo, o inimigo lança na mente das pessoas, você
é livre. Ninguém manda na sua vida. Você faz o que você quer. É assim ou não é? Porque ele quer que o homem tenha sobre ele o autogoverno e não o governo do alto. Quem me entendeu? Então o diabo falou assim: seja como Deus, conheça o que Deus conhece, saiba o que Deus sabe. E fez Eva, seduziu. Gente, quando a mentira de Satanás entrou na mente de Eva, quando aquele pensamento entrou na mente de Eva, de repente, aquela árvore se tornou totalmente desejável. Ficou irresistível. Ficou difícil suportar a tentação de comer aquela árvore, daquele fruto. Porque a mentalidade já estava minada. E é isso que o diabo faz hoje. Quer colocar o homem sem Deus. Uma humanidade, uma população sem governo. Sem autoridade de Deus sobre eles. Vocês estão me entendendo? O que o jovem fala? Eu não vejo a hora de fazer 18 anos embora de casa para me poder me mandar. Mentalidade de serpente. Não quero pai que mande em mim, que tem hora para chegar. Não quero mãe, não quero dar satisfação. Muitos têm até dificuldade de ter emprego, porque não conseguem se sujeitar ao patrão. Porque existe uma mentalidade de serpente. Quem me entendeu? Eu me mando. Isso é mentalidade de serpente. Foi isso, porque Deus já falou assim: eu não consegui. Mas agora eu vou derrotar esses que ele criou, colocando no coração deles o desejo de ser igual a Deus. E a gente vê pessoas querendo tomar decisões, querendo ter atitudes, sem buscar a Deus para governar a sua vida. Por isso que quando Jesus se manifestou em carne e osso, ele o tempo todo dizia: eu não faço a minha vontade, mas faço a vontade do meu Pai. Ou seja, eu tenho um governo sobre a minha vida. Vou ensinar vocês a andar debaixo de governo. Vocês estão me entendendo? A visão celular, com célula, com discipulado, nada mais é que uma proteção para a mente humana. É uma proteção para o discípulo. Poder ser toda terça, quarta, quinta, não importa o dia que se reunir, para aquela semana onde a serpente setou, ser desmascarada a seta da serpente e o governo de Deus se estabelecer. É isso que funciona. Então, aqui foi o maior nível de batalha. Aqui, Eva começou a ficar confusa, porque Deus falou: você pode olhar, você pode tocar, você só não pode comer. E de repente Eva fala: eu não posso nem tocar na fruta. Já começou a entrar confusão. E ele falava para Eva: você não vai morrer, você não vai morrer, você não vai morrer. E quantas vezes as pessoas vivendo no mundo, e o diabo tem dito: Jesus não vai voltar. Para que isso? Para que santidade? Para que fidelidade? Para que compromisso? Para que? Em troca do quê? Morreu, acabou. Quem está me entendendo? Ô, gente, eu era espírita. Então eu sei qual é o poder de uma fortaleza na mente humana. O pensamento que o diabo coloque. E eu vou dizer uma coisa: o que ele fez com Eva foi derrotar Eva na mente dela. Porque esse é o projeto de Satanás. Qual que foi outra pessoa? Qual que era a estratégia de Golias? Eu estava em Israel, no vale de Elá, onde Davi derrotou Golias. Qual era a estratégia de Golias? Era todo o tempo chegar diante do exército de Israel e dizer: tem homem aí? Tem homem aí? E ficava. E na mente deles, eles ficavam com medo. E não conseguiam derrotar Golias, porque a mente deles já estava derrotada. Eu ficava pensando: por que só foi Golias? Porque nessa época o exército agia dessa maneira. Eles escolhiam um no meio do exército e um do exército inimigo. Aí um lutava contra um, quem vencesse ganhava, e o exército se sujeitava àquele que ganhou. Então era disputa 1 a 1. Por isso que ele ia sozinho, Golias, e tinha que vir um encarar ele. E quando Davi foi com uma mente de vitória.
Davi não tinha tamanho de guerreiro, não tinha nada, mas ele tinha mente de guerreiro. Foi o que bastou. E quando Davi chega, ele já foi convicto da vitória, porque Golias não conseguiu abalar a mente de Davi. Quem me entendeu? Eu, lá em Israel, fui no Museu do Holocausto. Não sei se o irmão Hércules foi também. E lá eles começaram a explicar como que era a estratégia para que os judeus não revidassem no Holocausto. Qual que era a estratégia? Uma delas, eles pegavam os líderes dos judeus e deixavam mortos pendurados em praça pública. Aí eles chamavam todos os judeus para verem os corpos mortos, os líderes. E quando eles chegavam e olhavam aqueles corpos mortos, eles ficavam com tanto pavor que eles não tinham força para lutar. Então a forma deles vencerem os judeus, uma delas era aqui na mente deixar eles frágeis. Quem me entendeu? Vocês estão me entendendo? Deixava eles frágeis. Teve uma cena que eu vi no filme, onde eles estavam levando alguns judeus para serem mortos, num caminhão, e quando eles desciam do caminhão, já estava todas as pás no chão, porque eles tinham que descer do caminhão, catar uma pá, começar a fazer o buraco para morrer e ser enterrado naquele buraco que eles cavavam. Isso tem aí cena, tem vídeo. E o que acontecia? Eu comecei a reparar na cena e o guia falava, vocês estão vendo quantos alemães tem ali? E quantos judeus tem? Os alemães não estavam nem armados. Mas o pavor na mente era tão grande que, como o guia falou, se eles quisessem se reunir aqueles judeus e derrotavam aqueles alemães ali. Mas aqui dentro eles já estavam mortos. Já estavam derrotados aqui dentro. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. O que o diabo quer comigo e com você é derrotar na nossa mente. Por isso que Jesus foi para o deserto, ser tentado por Satanás. Para vencer Satanás como homem, para nos deixar essa unção para vencer Satanás também como homem. Você vai vencer Satanás assim, do jeito que você é, do jeito que eu sou, de carne e osso, mas com a presença do Senhor. Na presença do Senhor. Então tem pessoa que tem medo de Satanás, medo do diabo. Não é para ter medo. É para você saber das artimanhas dele. Para você não ser enganado por ele. Mas para você saber que Cristo, ele já venceu. Para que eu e você podemos vencer também. Não sei se alguém já viu assistir o filme de Lutero. Lutero era muito contra-atacado na mente por Satanás. Lutero era incessantemente bombardeado na mente pelo diabo. E ele venceu, porque olha o que ele fez, a reforma protestante. Traduziu a Bíblia. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, você pode vencer Satanás. Você não precisa deixar que um pensamento do diabo vire uma atitude na tua vida. Porque se o pensamento de Satanás criar em nós lugar, vai virar uma atitude. Isso que é o problema. Então, o que acontece? Abra a tua Bíblia comigo em Romanos 12. Eu gosto desse texto aqui. Um texto muito conhecido. Mas eu gosto dele também no versículo 3. Mas vamos ler desde o 1. Diz assim. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, para ter a capacidade de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo
um conceito mais elevado do que se deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Gosto dessa parte, por quê? Porque quando nós temos uma mente renovada, o que é uma mente renovada? O que é renovar algo? É fazê-lo novo novamente. O que é renovar algo? É fazer ele passar por uma restauração. É trazer novidade sobre aquilo. É trazer algo novo. Então, quando a nossa mente, ela passa pelo processo de ser renovada, de trazer a novidade de Deus, a palavra de Deus, o padrão de Deus, nós temos a capacidade de viver a vontade de Deus, e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas isso só acontece quando a nossa mente é renovada. E a Bíblia diz no versículo 3 que nós temos que pensar de nós mesmos de uma maneira equilibrada. Então guarde uma coisa: Deus é Deus de equilíbrio. Satanás é de exagero. Ou ele pega uma pessoa, faz ela se tornar orgulhosa, soberba, ou ele pega uma pessoa, faz ela se sentir humilhada, escravizada, envergonhada. Quem está me entendendo? Ele coloca na pessoa o conceito de ser melhor que todas. Ou coloca na pessoa o conceito de ser pior que todas. Porque o diabo é do exagero, é do desequilíbrio. Quem está me entendendo? Então nós temos uma medida de fé que Deus nos deu para a gente se ver de maneira adequada. Uma maneira de se ver que você é uma pessoa de Deus, que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, que você tem direito a uma herança sim, conquistada por Cristo, mas que você também é uma pessoa que não é melhor do que ninguém. E também não é alguém pior que todo mundo. Vocês estão me entendendo? Toda vez que uma pessoa serve o diabo sempre dá tudo para ela, para depois tirar tudo. O diabo levanta para depois abater. E Deus abate para depois levantar. Não é assim que Deus faz? Deus te dá pouco para ser fiel sobre o muito. O diabo dá muito para depois não ficar com nada. É assim ou não é? Quantas pessoas, quando vem para Jesus, começam a ter perdas na vida? Perde o emprego, eu perdi muita coisa. Quer dizer, não é perder, é Deus limpar. Tem uma diferença muito grande. Porque é assim que Deus age, Deus vai nos provando. Deus te tirou do Egito, mas Ele já te coloca imediatamente no deserto. Gente, para chegar até a terra prometida, passa o deserto. Não tem pulo, não tem elevador, não tem ponte. É passar. É verdade ou não é? Quando você se converte, tua vida parece que vai ficando confusa. Deus está pondo em ordem. É que a gente era acostumado com a bagunça. Aí Deus começa a pôr em ordem a nossa vida. E se levanta e fala: meu Deus, está acontecendo comigo? O diabo do inferno se levantou de repente, o diabo me enxergou. Mas é porque Deus começa a pôr em ordem a nossa casa. Porque Ele vai nos levar para o deserto, para nos provar. Mas deserto não é sinal de escassez. Deserto é lugar de provisão de Deus. Deserto é o lugar onde a gente conhece Deus. Quem está me entendendo? Deserto é o lugar onde você vai depender de Deus. Você começa a caminhar de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, de vitória em vitória. É o processo. Tem pessoa que pensa: mas não pode adiantar, não pode já chegar em Canaã. Não, tem o deserto. E deserto não vivido é deserto repetido. Olha que triste, né? Toda área que a gente não é aprovado, a gente vai fazer a prova de novo. Até ser aprovado. Você vai para recuperação, tem aula de reforço, mas você vai ser aprovado em nome de Jesus. Amém? Então preste atenção. Então quando a gente sai do mundo e entra no reino de Deus, é tudo novo. De repente tudo é diferente, tudo é novo, porque Deus começa a mudar a nossa mente, a motivação do nosso coração. Deus começa a nos transformar.
Gente, eu acho lindo isso em Deus. Porque quando é Deus nos provando, Ele nos dá a graça e o escape para suportar qualquer luta. Porque a Bíblia diz que o Senhor não manda para nós luta que não fosse humana, mas junto com a luta Ele manda o escape. É verdade ou não é? Você vai vivendo no estreito. Tem discípulo que você vê ali Deus tratando, não é nem diabo, gente, é Deus. Quando o meu marido e eu estavam numa situação tão difícil financeira, mas tão difícil, que ele, o meu marido e o apóstolo aqui no altar orando um dia. Aí diz que o apóstolo muito compadecido da situação, sendo fiel a Deus, e Deus tratando, não faltava nada, que Deus não deixa a gente desamparado. E Deus tratando, aí o apóstolo orou, falou, Deus, passa um pouco da luta dele para mim. O apóstolo não sabia mais que tipo de oração fazer, pensou, não, vamos compartilhar a carga então. Aí Deus falou para o apóstolo Raimundo, não se intrometa, sou eu tratando. Tipo, sai de cena. Deixa eu aqui. Gente, Deus tratou. Ah, mas Deus tratou. Eu ficava... Aí meu marido comprava o carro que ele mais gostava. Aquele carro que ele falava, esse carro é bonito por dentro, é bonito por fora. Mas perdia o carro. Deus tratava. Ele começava um emprego, ele começava a ganhar melhor. Ele chegava em casa, o primeiro salário. Eu falei, meu Deus, que benção. Esse salário está uma benção. Outra, chegava na metade do outro mês, chegava em casa, não tinha mais salário, porque foi mandado embora. Ia de uma situação a outra, uma situação a outra. Eu falei, eu entendi. Deus estava me ensinando a depender dEle. A depender dEle. Vocês estão me entendendo? Porque quando começa muita gente passar por luta, o pensamento que o diabo lança é falar, você vai continuar? Desista. Vai do seu jeito. Faça da sua maneira, desse jeito não está dando. Faça do seu jeito. E as pessoas cedem. Porque não esperam o trabalhar de Deus. E toda vez que nós somos aprovados nessa área, Deus envia a recompensa. No deserto você jejua demais. Você lê muito Bíblia, não é assim? E tem pessoa que Deus não pode nem tirar a luta, que se tirar desvia. Desculpa falar isso. Verdade? Tem pessoa que se Deus dá casa na praia para ela fica na praia e não vem mais para a igreja. Tem pessoas que se embriagam com as bênçãos de Deus. Tem pessoa que se Deus der marido ou esposa, não vem mais, porque agora tem marido, agora tem esposa. Se embriagam com as bênçãos de Deus. Aí ela vai fazer a prova tudo de novo. É assim. Então eu vou dizer uma coisa para você. Nós temos condição de vencer todo pensamento, tudo aquilo que o diabo quer colocar. Deus prova, irmãos, tudo. Deus prova a nossa fé, Deus prova a fidelidade, Deus prova o ministério. Deus prova tudo, porque Ele quer saber o que está no nosso coração. Ele quer saber. Amém? Então o que acontece? Vamos ler aquele texto de Mateus 16, que nós tínhamos lido semana passada, que até o apóstolo mencionou ele na reunião de gerações. Mateus 16, 21. Mateus 16, 21. Que é a situação de Pedro. Então diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Eu ministrei esse texto semana passada,
E que eu quero trazer à nossa memória. O que o diabo estava fazendo com Pedro aqui era um negócio tão sério. Porque se o diabo tivesse usado qualquer fariseu, saduceu, qualquer seita da época, para trazer para Jesus uma seta, era uma coisa. Mas de repente pegar uma pessoa como Pedro, que teve a revelação de quem era Jesus, pegar o Pedro que andou por cima das águas, esse seria o desafio para Jesus. Vocês estão me entendendo? Porque de repente a palavra viria de uma pessoa de confiança. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, tu és pedra e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Pedro, você vai morrer por minha causa ainda, Pedro. Então Pedro era uma pessoa muito próxima. Então o diabo, ele não precisou pegar alguém, ele quis pegar alguém de muito perto de Jesus, que foi o Pedro. Para confundir Jesus e para Jesus pensar, será que ele tem razão? Pedro sabe quem eu sou o Cristo, eu sou o Messias, ele sabe. Será que isso que ele está falando é verdade? Mas Jesus, ele discerniu a mente de Satanás na mente de Pedro. Então eu vou dizer uma coisa para você. Os maiores ataques da nossa mente é de quem é perto da gente. Quem está me entendendo? É o maior ataque. É da pessoa que você confia, é da pessoa que você convive, é da pessoa que você conhece, que te conhece. Quem está me entendendo? Da pessoa que muitas vezes você ajudou a família dele, como Jesus fez com a sogra de Pedro, curando ela. Então o ataque terrível vem de alguém de perto. E sempre com uma sutileza que se a gente não ficar atento, a gente se confunde. Então aqui Pedro, ele foi realmente usado de uma maneira muito, mas muito sutil por Satanás. E conseguiu falar, Senhor, vem aqui, pensa na audácia, vem aqui Jesus, deixa eu falar uma coisa no particular, não faça isso. Mas Pedro, ele sabia do projeto da salvação, ele sabia da missão do Senhor, mas ele queria tirar Jesus do propósito. Quem está me entendendo? E eu digo uma coisa para você, nós temos que ter relacionamento com todos, diga com todos. Mais intimidade, pode dizer, mais intimidade com poucos. Tem pessoa que viu a pessoa a primeira vez na farmácia, sabe toda a vida dela. Na rua, fala. Gente, não é assim. Muitas vezes as pessoas, elas dão conselhos terríveis, usados pelo diabo, e não precisa nem ser tão sutil assim. Tem coisa que é demônio escancarado. Por quê? Porque o diabo está usando aquela pessoa para tirar a pessoa do propósito. Vocês estão me entendendo? Então tem que cuidar com quem você ouve. Tem que cuidar de quem que você recebe conselhos. Tem que cuidar de quem vai te dar uma palavra de direção. Tem que cuidar. Porque muitas vezes a pessoa está fazendo isso porque ela queria fazer aquilo. Esse que é o problema. Vai lá, faz tal coisa, mas ela não tem coragem de fazer e coloca no coração do outro fazer. Não é assim? Então eu vou dizer uma coisa para vocês, tem que cuidar com que ouve e de quem ouve. Então tem muitas pessoas gerando aí uma mentalidade de anticristo. O que é a mentalidade de anticristo? Não é apenas aquele líder mundial que vai se levantar. É uma mente contra Cristo, contra os princípios de Cristo. Tem pessoas que vão de porta em porta mentindo, mas com aparência de piedade, como diz a palavra, mas vão mentindo. Tem pessoas que muitas vezes, está aí, ó, a televisão bombardeando as mentes humanas. Bombardeando, incessantemente, bombardeando. Mente de criança, mente de adulto. Chega ao ponto da pessoa ficar assim, será que eu estou nesse mundo mesmo? Fica confuso. A Bíblia manda corrigir os filhos.
A Bíblia manda discipliná-los com vara. E o mundo fala, se bater é crime, é violência, é isso, é aquilo. E a pessoa recebe aquele pensamento e não corrige mais o filho. Está lá a criança de 4 anos mandando o pai e na mãe. Vocês estão me entendendo? Porque a mentalidade do mundo entrou anticristo. E a Bíblia fala, quando eu corrijo o meu filho, eu livro a alma dele do inferno. Isso que a Bíblia diz em Provérbios. Mas não pode. Quem que ensina a não bater nos filhos faz propaganda na televisão? A Xuxa. Canta até musiquinha para não bater contra a violência. Uma mulher que nunca é testemunho de família para ninguém. Muito menos de mãe, de esposa. Porque gerou uma bastarda de um relacionamento. Quem está me entendendo? E a pessoa acata. E está na igreja e fala, tem que corrigir. Não, isso é crime. Vai que chama o conselho tutelar. Gente, pode chamar até a Dilma. Vai ser corrigido igual, porque eu fico cabelo. Por isso que Pedro falou, no dia de todos os homens, Pedro falou, o que me convém obedecer a Deus ou aos homens? Isso é mentalidade. Mentalidade. Vocês estão me entendendo? Presta atenção nas propagandas. A propaganda fala na mente humana. Você precisa disso. Você precisa disso. As mensagens subliminar, que nem está tão subliminar, mas já está escancarada. Eu estava em Colombo, um rapazinho me mostrou um celular. Não sei se alguém tem aqui, também não é o caso abrir agora, tá? Depois você procura na sua casa. Um celular que tem um ícone, não sei na onde, nas configurações, não sei, escrito Android. Quando entra no Android, é um monte de caveira dançando, é um monte de demônio, e a pessoa fica conectada com o caveira no ouvido o tempo todo. Você sabia disso? Acredita nisso? Ele colocou na minha frente para ver. Sabe por quê? Porque agora Satanás, ele pluga as mentes o tempo todo. Ele quer manipular a mentalidade humana. Ô, gente, aonde as pessoas serão libertas dessa mentalidade de anticristo é na igreja. É comigo e é com você. Por isso que nós não podemos ceder. Então esse Android, eu comecei a ver aqueles caveiras lá. Eu falei, meu Deus, como isso é sério. E ali ninguém divulga, porque é tudo sutil, não é nada escancarado, está escondido no celular. Programas em cima. Gente, vocês perceberam? A tecnologia está deixando o ser humano com a mente preguiçosa. Porque tudo é automático. Quem está me entendendo? A pessoa não consegue mais nem ler Bíblia, porque a mente já está tão plugada, é tudo automático. Aqueles flash de luz o tempo todo nos olhos. Presta atenção, gente. Como isso é sério. O meu filho, na escola, faz 2 anos que ele estuda. Gente, agora que ele está aprendendo a ler. E eu fiquei horrorizada. Eu falei, meu Deus, que tanto... E a gente o tempo todo é Bíblia, é livro. Ele está vendo com a gente, ele está folhando com a gente. Aí ele aceitou Jesus lá em Colombo. Eu fiz o apelo, que queria aceitar Jesus, ele quis aceitar Jesus. Mas eu falei assim, acho que não está falando muito sério. Eu fui orando com o povo e ele fez a oração mesmo de entrega a Jesus. Aí ele falava assim para mim, mãe, agora eu sou um novo Esdras. Falei, amém, filho. Não é mais aquele velho Esdras, 7 anos. Não é mais aquele velho Esdras. Eu sou um novo Esdras que agora sabe ler. Vocês estão me entendendo? Porque ele ficou ouvindo a professora falar que ele não sabe ler, que não sabe ler. Ele pensou, não, só vou para Jesus agora, só Jesus vai me ajudar. Porque a professora, gente, presta atenção, a professora, a turma dele, presta atenção, a mentalidade, o que eles querem fazer, gente? Ele chegou numa turminha de criança para brincar. As crianças falaram assim para ele, você não pode brincar com a gente. Aqui é a roda só dos inteligentes. Só dos que sabem ler. Vocês estão me entendendo? E uma escola cristã por princípio. Gente, não tem descanso para a gente. Nós temos que vigiar o tempo todo. Amém? Tempo todo.
Não sei se vocês perceberam semana passada as crianças agitadas dentro das casas. Por causa da consagração a Maria no sábado. As crianças agitadas. Eu fico com misericórdia dos professores. Nas escolas, em creche, não aguenta. Porque começa a vir a regência. E a criança fica... Porque eles colocaram o quê? A rainha do céu junto com a criança. Aí já entra o espírito de consumismo. Gente, é terrível. Vem aquela agitação terrível. Esse dia eu estava no parquinho, vi um menino esquisito lá no condomínio. Eu falei, que menino esquisito. Ele estava com uma roupa de caveira. Porque era festa de Halloween na escola. Ele pintou o olho de preto e colocou a roupa inteira de caveira. E o menino andando no condomínio com roupa de caveira. É tanta caveira, virou moda, esse espírito de morte que chegou até a virar uma novela. Será que é aquilo que eu vi no restaurante, que é um programa só de caveira? Bem na abertura tem umas caveiras lá. Para gerar uma mentalidade que é normal, é moda, é normal aquilo. Então nós temos que proteger a nossa mente, amém? Guarde a sua mente, cuida dela, para que você não seja alvo de Satanás, amém? O que acontece? Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, pouco para frente. Nós já vamos orar, porque a gente vai ungir a mente de todo mundo. Vamos ungir, vamos orar. Quebrar, muitas vezes, esse domínio do inimigo. 2 Coríntios 10, a partir do versículo 3, diz assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus. São armas poderosas para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Gente, nós não rebatemos ofensa com ofensa. Nós vamos para a palavra. Nós temos autoridade na palavra para desmascarar todo nível de mentira do mundo. Amém? Todo nível de mentira. Todo nível de engano. Porque isso é o problema, o engano. Porque o engano é uma mentira disfarçada de verdade. E é engano. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos armas para lutar. Nós temos armas para resistir o inimigo. Amém? Gente, semana passada, eu vi testemunho de uma pessoa tão sério. Do que o diabo fazia ela fazer. Gente, e foi tão sério aquilo que eu falei, meu Deus. Como que nós temos que cuidar da nossa mente? Porque as pessoas vão vir nas igrejas, vai encher as igrejas, porque a igreja é o único lugar que as pessoas vão encontrar paz, refúgio, segurança, é aqui. Nós vamos ganhar muitas vidas para Jesus, mas nós temos que cuidar. Qual vai ser a mentalidade que nós vamos gerar nelas? Através de Cristo. Amém? Preste atenção, é uma luta. Porque quando o diabo, ele dominou a mente de Eva, a forma que a Eva vinha a fruta, gente, é um negócio absurdo. Porque quando a mente fica contaminada, a visão fica distorcida, é verdade ou não é? A pessoa vê coisa onde não tem, enxerga coisa que não existe. Uma vez eu estava lá no sítio cercado, no bairro, com meu marido, e eu vi um primo lá distante, lá da parte do meu pai. E eu olhei aquele homem e falei, nossa, mas ele está aqui, mas ele mora lá em Pinhais. O que ele está fazendo aqui? Quando eu vi, ele estava com uma amante, lá naquele lugar. Homem casado, com filho pequeno. Uma esposa jovem, bem jovenzinha. E ele com uma mulher, não pela idade, mas para você ver o que o diabo fez, distorceu de tal maneira que ele largou a esposa lá no bairro e foi procurar uma mulher lá
no outro bairro, porque ele distorceu, ele minou a mente com o adultério. E daí o que ele fez? Foi lá, praticou de uma maneira que você fala, não, isso não é humano. Por isso que quando foram confrontar Jesus, falaram para Jesus, Senhor, se tocar na mulher é pecado? Se cair em adultério? Jesus falou, não precisa nem encostar nela. Se olhar e desejar, já cometeu. Porque Jesus falou assim, não, eu quero mudar a tua mentalidade a partir de agora. Jesus falou, vou começar a limpeza de dentro para fora, não mais de fora para dentro. Quem está me entendendo? A purificação é de dentro para fora. Por isso que a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. Se os teus olhos, os olhos de Eva foi contaminado pelo dardo da serpente. Minado. Tem pessoa que está na igreja. Gente, eu ministrei isso foi muito sério. Que tem inveja de ver o outro recebendo bênção. Você sabia disso? Porque ele fica comparando a bênção de um com a bênção de outro. Você sabia? Compara. Porque ele está minado. Então tudo que o outro tem, o que o outro faz é muito melhor, é perfeito, é grandioso perto daquilo que ele tem. Porque é mentalidade minada. Eu quero dizer uma coisa para você. Você tem autoridade. Amém? Último texto para orarmos, Colossenses 3, e nós vamos orar. Colossenses 3, 1 e 2, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pense como Cristo pensa. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, qual tem que ser o nosso primeiro pensamento? Tem que ser, gente, como Jesus agiria nesta situação? Como Jesus faria no meu lugar? O que ele faria? Porque ele é o nosso padrão. Como que Jesus iria decidir essa situação? Quem está me entendendo? Se colocar. Porque nós temos direito de viver nessa terra, desfrutar dela, sim, com uma mentalidade renovada. E eu vou dizer para vocês o seguinte: a tendência do inimigo é intensificar os ataques na mente. Intensificar. Gente, de 10 anos para cá, é um absurdo como a tecnologia avançou. Isso que o Brasil é bem atrasadinho perto de outros países. Esse cinema 3D, 4D, a pessoa já está dentro do filme agora. Quem está me entendendo? Faz você ser transportado para as situações, vivenciar a situação. Então eu vou dizer uma coisa para você. Tem que renovar a mente. Tem que renovar a mente. Porque a palavra de Deus é a poderosa. É a arma que Deus deixou para que os pensamentos do inimigo não tenham influência. Amém? Guarde isso no seu coração. Guarda na tua mente. Seja vigilante. Pense sobre o que você pensa. Você sabia disso? Pense sobre o que você está pensando. Reflita. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou agindo dessa forma? Você tem que pensar sobre o que você está pensando. Amém? E desmascarar todo projeto de Satanás. Amém? Quero dizer para você, na sua casa, se você puder anotar na tua Bíblia, no caderno, anote Hebreus 4:12. Fala da arma que nós temos. Que é a palavra, ela discerne pensamentos, intenções do coração. A palavra é poder. Eu digo para você, deixa a palavra de Deus ficar exposta para você. Tem um CD da Bíblia em áudio, do Novo Testamento, é o que eu tenho. Excelente!
Coloque. Quando você estiver na sua casa, se estiver dentro de um carro, encha a palavra de Deus na sua mente. Ô, gente, eu já limpei a minha casa ouvindo a Bíblia. É impressionante como a Bíblia tem o poder da palavra entrar e você não esquecer. Coloque a Bíblia numa perto da sua cama, coloque uma perto da tua mesa, onde você vai ter uma Bíblia ali em acesso para você ler, para você buscar, para você renovar a sua mente. A única forma de você tirar o pensamento do mundo é colocando um pensamento de Deus. É a teoria da substituição. É que nem curar trauma. Só existe cura de um trauma quando há uma experiência com Jesus é maior do que o trauma. Substitua. Porque senão, gente, você vai estar na igreja, vindo para a igreja, muitas vezes, quando você volta para sua casa, para o seu trabalho, uma palavra que o diabo coloque na boca de alguém, desmorona tudo aquilo que está construindo. Uma palavra. E você pensa, meu Deus, essa pessoa ficou 3 horas, 4 horas, 2 horas ouvindo a palavra e de repente, em 2 minutos, aquilo parece que desabou. Porque é o poder da serpente. Lembra de Eva? Então não subestime. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Eu gostaria que todos viessem aqui para frente. Todos. Pegue o que é seu, pegue sua bolsa até mesmo. Vem aqui para frente, nós vamos orar. Nós vamos ungir as mentes. Nós vamos declarar guerra a essa mentalidade humana, contrária a Cristo, contrária aos princípios de Cristo. Vem vindo para frente. Amém. Feche seus olhos. Jesus venceu lá no deserto, em jejum. Jesus, ele foi setado numa mente para comer, para adorar Satanás. Ele foi tentado a se mostrar para os homens, mas ele não cedeu. Ele venceu na pior situação. Adão e Eva não resistiram num jardim, onde tudo era lindo, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Adão e Eva não conseguiram vencer a serpente no jardim, onde humanamente falando seria mais fácil vencer. E Jesus venceu no lugar mais difícil. E você está aqui, eu estou aqui, nós vamos vencer a serpente nesse mundo. Você vai vencer o poder da serpente na tua casa, no teu trabalho. Você vai vencer esses pensamentos que são contrários a Cristo. Você vai vencer. Porque os pensamentos do diabo está fazendo pessoas terem atitudes erradas, terem uma visão errada. Você não precisa ser discipulado pela serpente. Você não precisa. O que você precisa é se sujeitar a Deus. Resistir ao diabo, ele vai fugir. Obedecer a Deus. Comece a orar por você. Comece a orar. Se você essa semana ouviu palavras que te entristeceu, palavras que te abateu, se a serpente usou uma boca para te ferir, para te humilhar, para colocar você lá embaixo, era o diabo. Você não é isso que a serpente fala que você é. Você é o que Deus fala que você é. E também se você foi alguém que foi setado a se orgulhar, não aceite a seta de orgulho. Porque o orgulho precede a queda. Fale para Deus, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida.
Eu preciso do Senhor todo dia, reinando nos meus pensamentos, reinando nas minhas atitudes, porque a tua palavra diz: tudo que eu devo fazer, devo glorificar o teu nome. Rejeite da tua mente esse pensamento de fracasso, esse pensamento de desistência, esse pensamento de doença. Rejeite na tua mente toda visão distorcida. Se você tem desejado algo que é impuro, algo que é pecaminoso, algo que é pecado, rejeite, porque esse desejo não é seu. Isso aí é seta de Satanás, isso aí é seta do diabo. Não aceite, não ceda, não faça, não aceite a seta da rebelião. Você tem um governo sobre a sua vida, e esse governo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é teu Senhor, Ele que te guia, é Ele que te orienta. Não queira se governar, não queira se mandar, se sujeite a Deus, se sujeite ao Senhor. Se você muitas vezes tem visto coisas impuras, rejeite toda a imoralidade que entra pelos olhos, rejeite da lascívia que entra pelos olhos. Eu não sei como você sai deste lugar, eu não sei o que você pensa, mas Jesus sabe. A palavra de Deus diz que antes da palavra sair da nossa boca, Ele já sabe qual é. Nem a tua oração é novidade para Deus. Por isso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, rejeite, rejeite, rejeite. Não aceite esse desequilíbrio de te colocar lá embaixo, porque Deus sabe os pensamentos que tem a seu respeito, e é pensamentos de paz, não é pensamento de tormento, não é pensamento de confusão, não é pensamento de morte, mas é pensamento de vida, não é pensamento de miséria, mas é pensamento de prosperidade. Não aceite. Não deixe o diabo minar você da situação da sua casa, desanimar você na fé, desanimar você no teu ministério, fazer você só enxergar os problemas. Não aceite, não aceite, não aceite. Você tem autoridade em Cristo para repreender esses pensamentos. Você é uma pessoa frutífera. Você é uma pessoa abençoada. Você é alguém que Deus quer usar para trazer alívio a esse mundo. Deus quer usar a tua boca para você profetizar e orar, para decretar vida onde havia morte. Deus quer usar as suas mãos para pôr em liberdade o cativo, o oprimido. Deus quer fazer você uma luz desse mundo e um sal nessa terra. Por isso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda mentalidade de anticristo, toda vez que a tua mente foi plugada em algo, que seja agora desfeita todo o poder de manipulação da tua mente agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque a tua mente, ela é lá do alto, ela não é da terra, ela não é de Satanás, ela é de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Você já percebeu que os teus pensamentos estão virando palavras? Está virando decretos de falência, está virando decretos de ruína, está virando decreto de doença. Não faça mais isso. Deus tem aí para você uma mente de nobre, uma mente de alguém que serve a Cristo. Você é a diferença na tua família, nunca se esqueça disso. Você não tem a linguagem que a tua família tem. Você não vê como eles veem, mas eles um dia verão a Cristo. Um dia eles se sujeitarão a Deus. Mas por enquanto, não ceda, não retroceda, persevere, persevere. Porque aquele que perseverar até o fim receberá a recompensa. A tua casa vai ser salva, teu marido, os teus filhos, a tua esposa. Porque Deus é poderoso para mudar a mente mais perversa dessa terra.
dias o Senhor colocaria uma fome da presença dEle, uma fome da palavra dEle. Deixa Deus nessa noite aumentar na tua vida o amor pela palavra, o amor pela presença dEle. Não deixa o diabo tirar vantagem. Você conhece a Deus, você já foi iluminado pela palavra, você já não é mais ignorante das coisas de Deus. Então se levante, se levante, se levante contra tudo isso e não retroceda. Se você falhou, se você pecou, peça perdão e Deus te perdoa. Mas não volte a praticar mais esse pecado. Abandone ele, em nome de Jesus. Se você tem guerra na tua mente, fale para Deus que você passa esse nível de guerra. Fale para Deus: Senhor, essa palavra me feriu, Senhor, essa atitude me machucou, mas eu me coloco diante do Senhor para ser curado, para ser restaurado e para ser renovado. Não deixe passar. Não deixe passar a unção. Não deixe a nuvem passar sem que você acompanhe ela. Se você está no deserto, deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar de vida. É onde Deus nos prova. É onde Deus nos traz situações para provar se nós servimos Ele por amor ou por interesse. É no deserto. É no deserto. Mas é lá que está a tua vitória. Porque no deserto Deus se revela com provisão. Deus envia ajuda. Deus envia intercessão. Deus envia anjos no deserto. Deus envia água. Deus envia um oásis. Deus dá livramento no deserto. Você passa por situações, resista, não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Porque Deus é poderoso para mudar a tua história. Deus é poderoso para interferir de maneira sobrenatural. Então não aceite. Não aceite a dúvida. Não aceite a incredulidade. Não aceite. Resista. Isso é coisa do diabo. Resista. Porque Deus é com você. Eu sei que Ele é. Porque Ele prometeu ficar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, quando Jesus nos enxerga, quando Ele olha para nós, Ele vai olhar, Ele está te olhando, Ele já está te olhando. Ele olha para cada situação da sua vida, Ele vê o que você passa, Ele sabe do que você passa, e se você está aqui hoje, a prova que Ele está te sustentando. Precisamos do olhar dEle. Ora, manada cheia de cantaramanai. Dobre o teu coração diante dEle. O diabo não pode com alguém que se dobra diante de Deus rendido, quebrantado. O diabo não pode com alguém que se humilha para Deus. Porque a Bíblia diz: humilhai-vos diante das potentes mãos do Senhor, porque no momento oportuno Ele te exaltará. Quando você se humilha para Deus, o diabo não te humilha. Quando você se humilha para Deus, o diabo não usa pessoas. Porque você está humilhado diante de Deus, rendido diante de Deus. Pare de dizer que Deus não te enxerga. Pare de dizer que Deus parece que não te vê. Ele te vê sim. Ele te vê. E Ele já preparou o livramento para você. Ele é contigo. Ora, manadara machai. Ora, manada cheia, andaramanai. Ora, manada cheia, andaramanai. Ele vai te ajudar a vencer. Ele vai te ajudar na tua fraqueza. Ele vai te ajudar. Ele te entende, Ele te conhece. Ele vai. Ele prometeu. Ora, manadara machai, daramanai. Receba da graça dEle. Sinta a presença dEle te envolvendo.